Essas são as derrotas do São Paulo. 2-0 contra a LDU pela Libertadores, 1-0 contra o Santos no Clássico, 0-1 para a LDU na Libertadores e 0-1 para o Ceará ontem. O Crespo falou, não, todos esses jogos aí era para pelo menos empatar. E agora vamos colocar na tela aí as últimas 4 derrotas do São Paulo que aconteceram em 2022. Foi lá, ó, setembro de 22. Só perdeu para o Santos, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Fortaleza em casa e perdeu para o Atlético Goianiense por 3-1. Era o Rogério Ceni, o técnico de São Paulo, nessa... Fortaleza que é adversário de quinta, né? Fortaleza que é adversário de quinta no Castelão. Semana do São Paulo é uma desgraça, né? Porque depois tem o Palmeiras no fim de semana, antes da data FIFA. Muito bem, Arnaldo. 4 derrotas seguidas. O São Paulo está mergulhado na crise. Teve protesto, inclusive, da torcida, que a gente vai falar ao longo do papo aqui. Bom, na verdade, o campo reflete uma situação que vem de cima, de fora de campo, né? Mas no campo, esse recorte das 4 derrotas seguidas, ele pode ser estendido a mais 2 jogos, né? Na verdade, nas últimas 6 partidas foram 5 derrotas, 1 vitória e só 1 gol marcado em 6 partidas, né? E se o São Paulo vive a crise política, se a torcida protesta fora de campo, se a torcida abandonou dentro de campo, o técnico perdeu a mão também nessas últimas 6 partidas, né? O time deu uma degringolada, né? Então ele não consegue mais fazer gols, né? Basicamente, há 6 jogos, esse é o diagnóstico. Mais especificamente, desde que o André Silva, centroavante, se machucou, e o São Paulo viveu aquela ilusão, aquela tentativa de contratação do Marcos Leonardo no fechamento da janela. O fato que o Marcos Leonardo não veio, o São Paulo não consegue ter poder de fogo desde que o André Silva se machucou. E também aí acho que a última gota que faltava para o time degringolar em campo é a lesão do Marcos Antônio, que vinha sendo o jogador mais importante do time e que não participou do jogo da volta contra a LDU, sentiu de novo, e também não estava em campo nesse jogo da ressaca. O jogo da ressaca, ele é sempre complicado, né? O jogo pós-eliminação de Libertadores, ainda mais para o São Paulo, porque o São Paulo é um time que não é só o torcedor, né? Os jogadores, os funcionários vivem a Libertadores de uma outra forma. Toda vez que o São Paulo é eliminado da Libertadores, podia ser até na época lá do Muricy lá atrás, o jogo seguinte é uma aflição, né? E esse contexto estaria presente ontem nesse jogo seguinte contra o Ceará. E acho que o que foi novidade, Tironi, talvez não tenha sido a ressaca, a atuação ruim, as indecisões, a falta de confiança, mas o Morumbi vazio, né? Isso de fato é novidade. O São Paulo não tinha um público desse desde que voltou o futebol na pandemia. E acho que a pior das coisas nesse meio tempo todo é a torcida abandonar, né? Tem um colega aí que comparou com a torcida do Corinthians, né? E a sua enquete, comparando São Paulo e Corinthians, quem termina melhor o ano, financeiramente São Paulo vai terminar melhor o ano que o Corinthians. Esportivamente, talvez o Corinthians termine melhor, né? E o Corinthians, com essas situações todas caóticas, o torcedor não larga a mão do time. E o time é a coisa mais importante que uma torcida tem, né? Eu acho que os protestos contra o presidente são válidos, a indignação com várias situações do governo Casares são justificáveis, mas abandonar o time não é uma opção, até porque o campeonato não acabou, né? O São Paulo ainda não fez os 10 pontos para se salvar, tem 2 meses de futebol. Para o torcedor do São Paulo, eu sei disso, dá para perceber, o melhor seria que o campeonato terminasse hoje e todo mundo fosse de férias, mas não é a realidade, né? E aí nós vamos para o extracampo. Ainda tem coisa para acontecer no campeonato. Você citou os 2 próximos jogos, Fortaleza fora e Palmeiras, né? Com um intervalo ridículo entre as partidas. E em relação ao governo Casares, não é que o Casares vai sair amanhã, ele tem mais 1 ano e 3 meses de mandato. O que é
possível nesse momento de, enfim, revolta contra esse governo do São Paulo é o surgimento de alternativas à sucessão do Casares lá na frente, né? Ou de mudanças políticas no São Paulo, mudanças estatutárias no São Paulo. Esse tipo de pressão é interessante, mas não é de uma hora para outra. O Casares não vai sair amanhã, né? Não vai. O que ele pode fazer, se pressionado estiver e quiser, ele pode tirar o diretor de futebol, ele pode tirar o técnico, ele pode tirar os jogadores. Ele é o presidente eleito, né? Então, o Casares não vai sumir amanhã e o time do São Paulo vai jogar depois de amanhã. Então, essa é uma distinção sutil que o torcedor precisa entender. Eu solicito e espero, sinceramente, e tem até um fator sintomático, que é a não comercialização ainda dos ingressos para São Paulo e Palmeiras, há poucos dias do jogo. Isso é bem sintomático, né? Não estão vendendo ainda os ingressos, que a presidência do São Paulo tome uma atitude em função do torcedor, para tentar resgatar esse torcedor, né? Sobretudo o torcedor de baixo poder aquisitivo. E que, já que o ano esportivamente está arruinado, que ele trate esse final de ano por uma forma de resgatar o torcedor que foi levantando e segurando o São Paulo nas costas essa década toda. O São Paulo não ganhou a Copa do Brasil por causa do Casares, ele ganhou a Copa do Brasil por causa da torcida, né? O São Paulo saiu de situações complicadas desde que o Casares assumiu, não por ele, não por mérito dele, do presidente, que nunca teve oposição, mas por mérito da sua torcida. E a torcida do São Paulo merece um sinal de resgate, né? Ela se mostra não nem anestesiada, saturada, e isso se reflete no estado do time quando ele entra em campo, sobretudo nos jogos na sua casa, né? Então, essa é uma situação. E a outra, aí partindo pro time especificamente, o treinador que perdeu a mão e os principais jogadores, eles devem também uma resposta ao torcedor, né? Então, a situação é delicada e ela pode piorar na tabela. Melhorar é pouco provável. E aí também, projetando o que será o ano que vem, é bem provável que num cenário de contenção financeira e de discussões de saneamento, o ano de São Paulo em 2026 seja pior, porque provavelmente São Paulo não vai disputar a Libertadores. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Foi uma noite estranha no Morumbis. Uma derrota por 1-0 para o Ceará, um time bem organizado pelo Léo Condé, que faz uma campanha de meio de tabela até bem interessante. Tirou ponto já de muita gente nesse campeonato. E através do Pedro Henrique, atacante ex-Inter, Corinthians, o Ceará venceu o jogo por 1-0 para 12 mil pessoas numa noite de segunda-feira no Morumbis. Antes disso, protesto da torcida, de organizadas, torcedores comuns, especialmente voltados esses protestos contra a diretoria. Muitos fora Casares, fora Belmonte, fora diretoria, um protesto bem direcionado e super legítimo, super justificado, inclusive, pelo que vem acontecendo no São Paulo. Dentro de campo, após o apito final, os gritos de fora Casares. O Júlio Casares é o presidente do São Paulo, mas ele tem mais 1 ano e pouco de mandato. Ele vai até o fim do ano que vem. Então ele não pode sair. Ele tem, a menos que ele seja impeachmentado e com algum problema grave por improbidade ou alguma irregularidade, por incompetência, normalmente, né, não tem como o presidente ser deposto. Então, a torcida, o que ela pode fazer é pressionar, porque estamos falando de uma diretoria que se iludiu bastante, e eu não vou aqui dizer que a Copa do Brasil foi ruim em 2023, mas é fato que aquele título meio que embeveceu
os pares da diretoria, né? De que talvez o São Paulo estivesse vivendo um novo momento para ser protagonista junto de São Paulo, junto de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro naquele momento. Mas o problema todo foi que o São Paulo, para tentar concorrer com esses grandes adversários, ele gastou mais do que podia. E com isso, mais do que dobrou a dívida, que era de 400 milhões para cerca de 1 bilhão de reais. E, cara, com investimentos que nem sempre se verificam na prática, né? E aí o São Paulo repatriou o Lucas, que eu acho que é um grande acerto, inclusive, mas num custo também elevado, e aí é um jogador que tem problemas físicos, que não é culpa dele, evidentemente, né? Mas aí faz o mesmo com o Oscar, por exemplo, que não consegue jogar. Fez lá atrás com o Rames Rodrigues, um jogador que também não se verificou interessante, entre outros vários exemplos que eu poderia citar de altos investimentos que não se tornaram efetivos. E aí você vai acumulando, né? Acumulando, e daqui a pouco o São Paulo acha que é, como a gente fala daquela brincadeira, né, um novo rico. Ele acha que pode gastar mais do que recebe. E aí essa conta não fecha. Então, assim, muitos problemas que começaram não de agora, mas que resultam em um ano de muito fracasso, né? E eu falo fracasso pelo tamanho do São Paulo, pela expectativa que vive o torcedor do São Paulo. É uma semifinal de Campeonato Paulista, quartas de final de Copa do Brasil e quartas de Libertadores. Vem a eliminação para a LDU, da maneira como aconteceu, um 3-0 no agregado, sem fazer nenhum golzinho e sem ganhar nenhum dos jogos. Vem um momento instável no Campeonato Brasileiro, é a quarta derrota seguida, contando Brasileiro e Libertadores, e é um gol marcado nos últimos 6 jogos. Esse é o São Paulo, que flertou com a zona do rebaixamento em algum momento. Vem o Hernan Crespo, recupera o time no campeonato e foi interessante, porque isso gerou uma gordura. Hoje o São Paulo tem 35 pontos na sétima, eu acho que está na 7ª colocação o São Paulo. Sim, só que assim, tenho muito medo, claro que evidentemente não acho que o São Paulo corra risco de rebaixamento, como alguns torcedores estão preocupados nesse momento. Existe um grupo lá do Z4 que está meio que desgarrando, está se afastando, e hoje eles estão 6 pontos para sair dessa zona, 5 na verdade, né? Que o Santos é o 16º, o Inter o 15º. Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver G6, se tivermos G8, daqui a pouco o São Paulo pode brigar por uma vaga. E como pelo G6 ainda pode. Mas daqui a pouco, ano passado, o que aconteceu foi o seguinte: as eliminações nas Copas, elas abalaram o elenco de tal forma, e o São Paulo ficou numa zona intermediária que não era mais ameaçado ali dentro do G7, G6, e até pegou uma vaga de pré-Libertadores. A vaga direta ficou muito distante, e o São Paulo não brigou por isso. E termina o ano de forma melancólica, mesmo com uma condição invejável para muitas equipes que estavam disputando questão de rebaixamento e tudo mais. Eu acho que para o que o São Paulo estava disputando no campeonato, essa condição até está boa. A questão é pela expectativa do torcedor, né? O mínimo seria uma vaga na Libertadores. A Libertadores, que o São Paulo tanto persegue, um tetracampeonato, 20 anos depois, né, conquistar um título e tudo mais. Mas será que vai conseguir? Porque a gente está falando de muitos jogos pela frente, tá? São 14 partidas que ainda... 13, 14 partidas que a gente tem ainda a disputar. Então tem muito campeonato. Por isso que eu falo, não acho que o São Paulo vai cair, porque os 45 pontos virão. Se é que a meta é 45, pode ser até um pouco menos esse ano. Não é esse o problema. O problema é o São Paulo ficar se arrastando até o final. No jogo de hoje, o Crespo teve mais problemas físicos, né? O Marcos Antônio está fora. Ele explicou a questão do Oscar, né? Que ele disse que não vinha treinando, enquanto que a assessoria de imprensa do clube divulgava imagens do Oscar treinando a semana inteira. E aí ele explicou, dizendo que, na verdade, o treinamento que ele espera que o Oscar participe é de um treinamento de muito mais intensidade, de choque de jogo. Então, para disputar uma peladinha ali no CT com comissão técnica, ele está pronto, ele está sem lesão aparentemente. A questão é que é o seguinte: você colocá-lo num jogo com a exigência que tem hoje o Campeonato Brasileiro, você corre o risco de lesioná-lo de novo. Então foi isso que ele quis dizer quando ele disse que o Oscar não estava treinando e a assessoria disse que estava. O Crespo explica muito bem as coisas, né? É muito bom assistir entrevistas coletivas dele, ele está super ciente do momento. Ele começou muito bem, ele teve uma arrancada muito boa, mas, cara, o momento é instável, é muito instável. E ele está tendo dificuldades que o Zubeldia também estava tendo. Porque quando os problemas físicos se acumulam e você não consegue, enfim, repor com qualidade,
Porque os jogadores que a diretoria foi buscar, Rigoni, Dineno, não tem muito para onde correr. Rafael Tolói, ok, que machucou. Então, o que ele fez? Sistema de 3 zagueiros. Agora vamos ver como é que vai ser para o próximo jogo contra o Fortaleza, né? Porque ele tem, acho que o Ferrarese machucado, o Arboleda suspenso, tem uma dificuldade. Mas ele manteve 3 zagueiros nesse jogo. Com o Sabino, o Arboleda, na verdade o Tolói, o Sabino entrou depois, e o Sabino teria cometido um pênalti que não foi, né? E o árbitro foi no VAR para anular o pênalti já nos acréscimos. Mas seria o Tolói, o Arboleda e o Alan Franco. Esses seriam os 3 zagueiros. Em algum momento no segundo tempo ele fez linha de 4 para tentar empatar o jogo, né, buscar um resultado. Aí o Cédric e o Enzo Dias nas alas. No meio de campo o Bobadilla, o Alisson e o Rodriguinho. Na frente o Luciano, bem contestado pela torcida. E o Ferreira. Cara, e o Ferreirinha, que depois foi substituído pelo Luca, até fez uma belíssima jogada no segundo tempo, que a bola bateu na trave. Eu não acho que o São Paulo tenha jogado tão mal. O que a gente percebe nesse jogo? De novo, um Ceará muito organizado, mas um São Paulo tenso. E aí você vê nitidamente em alguns momentos a falta de confiança, que já talvez tenha aparecido nesses jogos contra a LDU, nos gols perdidos do Luciano. É aquela motricidade fina, aquela sintonia fina do detalhe do ajuste final, de que a bola desvia na defesa e explode no travessão, de que o jogador não consegue concluir, de que vem uma puta jogada do Cédric pelo lado esquerdo, um cruzamento que o Luciano erra o cabeceio. Sabe? Tá faltando. Enquanto que o Ceará entrou tabelando, né? Até o zagueiro tentou cortar, sobrou pro Pedro Henrique, ele driblou o Rafael com uma extrema facilidade. Então, o gol que o Ceará consegue fazer, pela tranquilidade, o São Paulo não consegue. Pela pressão, pelo momento, pela fase, por tudo que está vivendo. Não acho que, de verdade, essa derrota, claro que é preocupante, mas não tenha tantos hoje problemas. Os alvos, pelo menos da organizada, foram mais Belmonte, menos Casares, mas também colocaram lá para falar que não criticaram e tal, né? Mas não dá pra gente não colocar uma lupa em cima do trabalho do Crespo. Porque a gente costuma dizer que qualquer treinador, quando chega num clube, existe aquele chamado doping psicológico. Muda-se o ambiente, muda-se a metodologia, quem estava meio desanimado com o treinador antigo tem um ânimo novo, né? E a gente viu isso, uma melhora muito boa do São Paulo com o Crespo em relação ao que vinha fazendo com o Zubeldia. Só que, dos últimos 6 jogos do São Paulo, contando aquele contra o Cruzeiro, são 5 derrotas, o São Paulo marcou 1 gol e sofreu 6. Então, a queda absolutamente vertiginosa do rendimento do São Paulo com o Crespo nos últimos 6 jogos. Porque não dá para dizer que o treinador está fazendo um bom trabalho com 6 jogos, 5 derrotas, né? E uma coisa que chama atenção, que já chamou atenção na primeira passagem do Crespo, é a questão das lesões musculares, né? Porque o Marcos Antônio, pelo que a gente viu aí, foi tratado de uma forma errônea, a recuperação dele de jogo pós jogo, e ele acabou se contundindo fisicamente. Hoje o Tolói acabou se machucando fisicamente, muscularmente, né? Na questão do músculo, teve um problema muscular. Ferrarese também. Então esse problema que a gente viu aí em questão da preparação física, na primeira passagem do Crespo, começa a aparecer agora, né? Então como é que você vê tudo isso, esse trabalho nos últimos 6 jogos aí com essa queda vertiginosa? Repito, 6 jogos, 5 derrotas, 1 gol marcado e 6 gols sofridos. Tem treinador que já começa a chamá-lo de Hernan Cresbeldia. Será que é pra tanto, seu Marcão? Não, eu acho que não. Bom, vou começar de trás pra frente aí, Limar, em relação ao que você falou primeiro das lesões. Na primeira passagem dele, Limar, ele trouxe um lunático aí, que chamava Alejandro Cohen. Esse cara era o preparador físico dele na época, naquela primeira passagem. E o primeiro acerto do Crespo, na minha opinião, foi ter tirado esse cara da comissão técnica. Esse cara, ele aleijou o elenco do São Paulo. São Paulo, ele nunca teve tanta lesão muscular como na época do Alejandro Cohen aí, que era o preparador físico dele. Posto isso, Limar, as lesões de hoje, se a gente for pegar do Oscar, ficou muito tempo parado por lesão muscular, você pega aí também o Rafael Tolói, que é outro cara veterano, e isso, Lima, a gente sabe que o jogador, quando ele já tem essa predisposição aí, tem jogador que às vezes jovem, já tem muita lesão muscular, por exemplo, como é o caso do Ferreirinha. O Ferreirinha no Grêmio mal jogou
por conta de lesões musculares que ele teve lá durante a passagem dele lá. Então, o jogador, quando ele já tem um histórico de lesão, quando jovem, e depois ele já tem uma certa idade, a tendência é esse risco aí aumentar ainda mais. Né, o Tolói ele ficou muito tempo na Itália, eu não sei qual que é o percentual lá de jogos que ele perdia de temporada por lesão muscular, mas chama atenção o fato dele ter jogado só 3 partidas com a camisa do São Paulo e já ter uma lesão muscular. Enfim, eu coloco isso muito também na conta da questão da idade. O Oscar, você pega Rafael Tolói, o próprio Lucas, que não é o caso agora, mas eventualmente aí se tiver um desgaste muito grande, você não tem a dúvida nenhuma que a recuperação muscular de um atleta de 30 e lá vai fumaça não é a mesma de um moleque de 20. Isso é uma questão fisiológica. Voltando aí agora a falar do Crespo em si, não das lesões musculares. Lima, quando a gente troca o treinador, coloca um treinador aí que é o Crespo, ele já muda o sistema de jogo do São Paulo, né? Ele abre mão de jogar no 4-2-3-1, que o Zubeldia improvisava um monte de gente fora de posição, o Ferrarese com o Zubeldia era lateral direito, o Luciano com o Zubeldia era meia, o Oscar com o Zubeldia jogava aberto pela esquerda, alternava a função ali com o Ferreirinha, é um absurdo, jogava de segundo volante, etc. Então, ele fazia uma salada e com isso o São Paulo não tinha nenhum padrão de jogo. O Crespo ele chega ali, Mai, quando a gente fala, mas tem um aspecto anímico da mudança do treinador. Eu discordo. Quando você muda um esquema de jogo, você coloca para jogar num 3-5-2, você fortalece o sistema defensivo do São Paulo, que até então era um problema gigantesco. O São Paulo tinha uma hemorragia defensiva, tomava gol todo jogo. Agora tá tomando também? Tá tomando também, é verdade. Parou de fazer gol? Parou de fazer gol. Só que aí, Lima, eu chamo a atenção para um detalhe. Hoje, por exemplo, e até no jogo contra a LDU, o Crespo ele abre mão dos 3-5-2 e já muda para um 4-3-3. Então, ele está buscando, dentro das possibilidades do elenco do São Paulo, porque a gente sabe que tem um monte de jogador lesionado, precisa voltar, não tem um elenco completo, ainda tem um monte de jogadores ali desfalcando o São Paulo, mas dentro do que ele tem à disposição, ele está tentando buscar algumas alternativas, né? Como você citou no jogo contra o Cruzeiro, e ali foi uma crítica que eu fiz, porque ele troca, naquele jogo, especificamente, ele troca os 2 atacantes lá, tira o Ferreirinha e o Luciano, coloca o Tapia e o Dineno. Eu falei, pô, você tá perdendo o jogo de 1-0, né? Naquele gol lá do Matheus Pereira de falta, acabou desviando o Alan Franco. Falei, você tá perdendo a porra do jogo de 1-0. Ao invés de você sacar um zagueiro e meter um time aberto, coloca o Luca. Coloca o Luca por um lado, o Ferreirinha por outro. Você entendeu? Coloca o Rigoni de um lado, não sei. Coloca jogadores abertos, tenta buscar o resultado. E foi uma crítica que eu fiz já naquele jogo contra o Cruzeiro. Teve torcedor que falou, aí, já vai começar a queimar o treinador também. Não é questão de queimar, é questão de buscar alternativas. Eu acho que o Crespo, depois desse jogo, ele entendeu. Ele entendeu. Quando o São Paulo precisa propor o jogo, ou tá perdendo, precisa buscar o resultado, você tem que abrir o time. Você pode ter o seu esquema preferido. 3-5-2 é o seu esquema favorito? Ok. Mas dentro de um cenário onde você vê que o time não tá rendendo, ou que você precisa buscar um resultado, você precisa ter alternativas, precisa buscar realmente uma nova maneira de tentar encontrar o gol. E é isso que eu acho que tem que fazer. O Luciano Lima tá jogando mal demais, já não é de hoje. Quando a gente olha o banco de reservas, ainda o Crespo tá preferindo optar pela permanência dele. Mas, cara, mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. O Luciano, se eu não me engano, é a 13ª partida dele que ele não marca gol. E tá jogando ali, próximo da área, que é o forte dele. Tá tendo oportunidades como ele teve contra a LDU, não tá conseguindo finalizar, talvez falte confiança. A gente sabe que o atacante ele vive de gols e quando não acontece, ele realmente fica titubeando, tanto que teve uma bola aqui no segundo tempo, pô, e torcendo pro cara chutar, e ele preparando o chute, esperando, sei lá, talvez alguém se apresentar para ele tocar. Isso significa o quê? A falta de confiança. Ele sabe que ele tá finalizando mal, ele sabe que ele não tá numa boa fase, e isso compromete, né? O único atacante que a gente tem ali, um grande finalizador hoje aí, na minha opinião, é o Luciano. A gente não pode contar com o Rian Francisco, não pode contar com o André Silva, não pode contar com o Caleri, e acaba sobrecarregando aí o Luciano, mesmo em uma fase, o Crespo olhando pro banco de reserva, vendo o Tapia e Dineno. Nem com o Dineno e Tapia, né, mano? Dá pra contar com esses caras. Exato, então acho que assim, ainda pelo que o Luciano já mostrou com a camisa do São Paulo, pelo que ele já marcou de gols com a camisa do São Paulo, eu acho que até assim faz sentido o pensamento do Crespo, mas, obviamente, como você já citou, Lima, é a 4ª derrota consecutiva, 2 pelo Campeonato Brasileiro, é um campeonato que a gente viu que tá realmente achatado ali, em termos de pontuação. Você perde um jogo ali, você já cai de posição na tabela, você ganha um jogo, você já pega o elevador novamente. Então, o São Paulo perder 2 jogos, na minha opinião, contra o Santos em crise e contra o Ceará, que pra mim vai brigar ainda pra não cair, cara, realmente aí a gente começa a se preocupar. É o caso de trocar de treinador? Tô com o nosso querido torcedor que veio lá de Guará. Na minha opinião, não. Eu acho que o Crespo ele mostrou ali um bom trabalho, né, recente ali. Obviamente agora a fase não é boa, principalmente por conta da eliminação aí da Libertadores, mas ele tá mostrando que ele tá tentando um repertório, tá tentando encontrar uma outra alternativa. Por exemplo, vai jogar no 3-5-2? Critiquei isso antes do jogo.
ter Cédric Soares e Enzo Dias jogando 3-5-2, para mim não faz sentido. Faz muito mais sentido você ter alas, por exemplo, como o Wendel e, por exemplo, como o Mailton, do que o Cédric e o Enzo jogando como ala. Mas vai jogar numa linha de 4 defensores ali, com 2 zagueiros só os 2 laterais, aí faz sentido você ter o Cédric e o Enzo, que são 2 jogadores que, para mim, tem mais característica defensiva do que propriamente o apoio. Então, 4-3-3, por exemplo, Cédric Soares e Enzo Dias não precisam chegar toda hora na linha de fundo. Você abre o Ferreirinha por um lado, você abre o Lucas pelo outro. Esses jogadores vão participar do lado de campo ali quando a gente fala de atacar. E quando fala defender, você tem esses 2 jogadores por trás ali para poder realmente fazer essa retaguarda. Então, eu acho que o Crespo aí tá tentando encontrar uma nova alternativa para que o São Paulo volte a performar. Canal Preto CFC do YouTube para falar do São Paulo. Saio do Morumbi após a derrota do São Paulo 1-0 para o Ceará. Primeira vez na história que o Ceará vence o São Paulo em campeonatos brasileiros no estádio do Morumbi. O São Paulo não jogou nada, absolutamente nada, e o Ceará mereceu vencer. O Ceará foi mais incisivo. Tá certo que o São Paulo acertou 2 bolas na trave, uma jogada individual do Ferreira no segundo tempo e um chute aleatório do Rodriguinho, que a bola desvia e pega no travessão, quase enganando o goleiro Bruno Ferreira. Mas, no geral, o Ceará foi mais organizado e fez um gol numa infelicidade do Alisson. A bola sobra para o atacante Pedro Henrique, sobrou, e ele acabou fazendo o gol. E depois teve um pênalti mal marcado pelo Bruno Ardeu a favor do Ceará e ele voltou atrás. Essa é que foi a realidade. Muitas vaias ao final do jogo, apenas 12.300 pagantes para uma renda de 480 mil. Protestos de uniformizados contra Carlos Belmonte, principalmente contra os homens do departamento de futebol antes do jogo, e também alguns contra o presidente Júlio Casares. O torcedor comum, dá para dizer assim, gritou fora Casares muitas vezes, quase ao final da partida. Eu tinha informação e falei sobre isso na Rádio Bandeirantes e também na minha rede social, de que o Carlos Belmonte pediria para sair, contrariado, é claro, com o projeto sobre a cessão de 30% de cotia no Fundo de Investimento de Participações, administrado pela empresa Galápagos e com, é claro, a parceria com o grego Evangelos Marinakis, algo que eu já trouxe, de 30% de cessão. O Belmonte estaria saindo por ser contra, por não concordar com esse projeto indo à votação. Só que a minha fonte muito forte, isso acabou não se confirmando. O Belmonte admitiu para outras pessoas que entraram em contato com ele que não vai sair e que o primeiro a saber de uma possível saída dele será o presidente Júlio Casares, porque o cargo é do presidente. Agora, outros perfis, outros jornalistas, Paulo Pontes, com perfil tricolor na web, informou no seu Twitter que o Júlio Casares vai demitir o Carlos Belmonte. No Camarote Ídolos, que fica perto das cabines de rádio aqui no estádio do Morumbi, o burburinho era grande também com essa informação que o Casares vai demitir o Belmonte. Só que a minha fonte, que tinha informação que o Belmonte pediria para sair, me disse que houve uma mudança no panorama político. O que será que pode ter mudado para que o Belmonte tenha permanecido? Os movimentos políticos no São Paulo, com força no Conselho Deliberativo, os 3 dominantes são o MSP do Dedé, que controla o Clube Social. Esse grupo, pelo que me passaram, é 99% a favor da cessão de cotia. O segundo grupo com grande votação é o Participação, de um conselheiro chamado Temes, que controla a parte administrativa do São Paulo. Esse grupo seria 90% contra a cessão de cotia. E tem o grupo Legião, que é o terceiro mais forte no conselho, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Esse grupo, no primeiro momento, é contra a cessão de cotia, mas o cenário pode mudar, não sei, com interesses políticos ou outros, ou quem sabe, num apoio do Casares à candidatura do Carlos Belmonte à presidência. Será que é isso? De repente pode ser isso. No momento, o Carlos Belmonte permanece como diretor de futebol. Só para lembrar que quem teve a ideia dessa parceria de cotia e de uma possível venda, entre aspas, de 30% da base, foi o superintendente do São Paulo, Márcio Carlomagno. Eu não conheço, só me disseram que ele tem muita força perante o Júlio Casares e ele seria o mentor do projeto. O Casares está obsessivo para aprovar isso, e isso a gente vai ver nos próximos dias em relação à política tricolor. Isso invade o vestiário? Acredito que não, e o próprio Crespo falou sobre isso, dizendo que não sabe nada do que acontece na política tricolor. Então, por hora, Carlos Belmonte permanece como diretor de futebol de São Paulo. Até quando? Será que fica até o final do mandato? Ou vai criar amarras políticas para ter um benefício, um apoio do atual presidente Casares no processo eleitoral a partir do ano que vem?
Isso nós veremos com o tempo. Sobre o time, depois que caiu na Libertadores da América, o São Paulo não adianta falar em desânimo. O time realmente fez um jogo horroroso contra o Ceará.